A educação move o mundo. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. A década de 60 foi marcada por mudanças profundas no comportamento social da população mundial. O mundo precisava de mentes abertas e profissionais qualificados. No sudoeste mineiro não era diferente. Para tanto, era necessária a criação de professores que formassem essa nova geração. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Em Guaxupé e região, a situação era difícil para quem quisesse uma graduação. Todo mundo que queria, por exemplo, fazer direito naquela época, ia a Pouso Alegre, Uberlândia, Uberaba, São João da Boa Vista, e isso era um sacrifício muito grande. Desde o seu início, ela foi conhecida na redondeza toda, vinha muito aluno de fora. Para realizar esse ideal de educação, em 1964, o vigário-geral Antônio Marcos Noronha, o prefeito Benedito Felipe e o comendador Sebastião de Sá fundaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, a FAFIG. A escola nasceu para formar educadores, formar pesquisadores e sedimentar um profundo processo de desenvolvimento da cultura em Guaxupé, em Minas e no Brasil. E nós começamos assim, tudo com muita simplicidade. Nós começamos na casa do seu Zezinho embaixo, no escritório dele, funcionávamos ali de dia. E as aulas eram no grupo Delfi Moreira. Prepare o seu coração. Os seus primeiros mantenedores foram a Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipal. No dia 1º de abril de 1964, toma posse o primeiro diretor da FAFIG, Arnaldo Lemos Filho. Ele ficaria por pouco tempo nesse cargo, passando o comando em setembro de 64 para João Marques de Vasconcelos. No dia 2 de abril de 64, são criados cursos de letras, história, geografia e pedagogia. E fazer com que aquela região pobre, no sentido cultural, que pudesse, especialmente os jovens, que tinham um ideal, que conseguiam um diploma, pudesse dar a eles uma vida melhor e que pudesse também, como cidadãos cultos, ajudar a cultura daquela região. Para seguir o que era exigido no Conselho Estadual de Educação, em 1965 foi criada a Fundação Educacional Guaxupé, tendo como seu primeiro presidente o senhor Benedito Felipe da Silva. Neste mesmo ano, é criado o curso de Matemática. Um dos mantenedores da fundação, a Mitra Diocesana, vendo o sucesso da FAFIG e o aumento da busca pelos cursos, cedeu algumas salas do Seminário São José para melhor atender os alunos. No final da década de 60, era palpável o grande impacto que a criação da Fundeg causou na cidade de Guaxupé. E dentro deste sonho da FAFIG, nasceram os sonhos daqueles que aqui se formaram. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso, endurece a censura e promove várias prisões. O reflexo do engajamento promovido pela educação implantada pela Fundeg já era percebido naquela época. Quando a ditadura se tornava mais intensa, foi aqui, dessa faculdade, que alunos e professores, em silêncio, marcharam pelas ruas, denunciando a violência do regime. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. A década de 70 começa com esperança para o povo brasileiro, que se sentiu campeão com a conquista da Copa do Mundo. No início da década, o governo Médici promoveu o nacionalismo, se apoiando em slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o. A economia crescia mais de 10% ao ano. O Brasil se tornava o país do futuro. Em Guaxupé, a Fundeg cresce a cada dia e o número de alunos faz com que a Mitra ceda mais salas para a FAFIG. Tudo com muito esforço, muita dedicação. Era como uma família, todo mundo era um pelo outro. A criação de conteúdo educacional e formador de opinião sempre foi um dos focos da FAFIG. Algumas iniciativas são guardadas com carinho na memória. I was tired of my lady.
Os escritores e professores da FAFIG, Elias José, Francisca Vilas Boas e Sebastião Rezende, além de fazerem parte da elite pensante da época, foram os pioneiros no Brasil no lançamento de mini-contos. Com o auxílio da instituição, eles fizeram os Cadernos 20 e o Poleiro de Urus. Essa geração foi de profunda influência literária, de profunda influência acadêmica, todos eles originários desta escola. Em 76, a Fundeg ganha mais um braço. Acontece a fundação da escola Dom Inácio João Dalmonte. O nome da escola foi uma homenagem ao muito querido Dom Frei Inácio João Dalmonte, bispo católico da Diocese de Gospé, falecido em 1963. O funcionamento da escola se deu em 1977. O diretor na época era o senhor Milo Carli Mantovani. Eu peguei a primeira turma do Donásio, peguei uma equipe de professores maravilhosa, eu peguei uma turma de colega muito bacana, onde que só saíram excelentes profissionais hoje. Hoje o Dom Inácio é responsável pelas minhas 3 filhas. Sorrindo ao teu lado, Celso Ferraz de Araújo finaliza a década como presidente da fundação e Antônio Costa Monteiro como diretor da FAFIG. Na mesma época, os cursos de Física, Química e Biologia são reconhecidos pelo Ministério da Educação. Havia dias de muita luta, até de choro. E havia dias de muita alegria, quando, por exemplo, recebíamos uma comissão para autorizar um curso da FAFIG ou da FASEG. Hey, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Foi uma década que chacoalhou o mundo de diversas formas. É uma época lembrada por otimismo e prosperidade, muito brilho e exageros na moda, Guerra Fria, atentado ao Papa, o computador se tornou pessoal e a busca por informação começou a se intensificar. No Brasil, a década fica marcada pelas diretas já, a morte de Tancredo Neves, a inflação galopante e pelo fim do governo militar. Professores reuniam os alunos e traduziam a realidade nacional para o plano interno da escola. Os alunos se tornaram multiplicadores do conhecimento da necessidade da volta do Estado de Direito, quando o cidadão poderia participar ativamente da vida nacional. Em 1982, o padre Isaú é empossado como diretor da FAFIG e o senhor Mário Dalora se torna presidente da fundação pela primeira vez. Percorrendo as salas e todo o entorno daquelas construções, eu percebi o amor imenso que o padre Isaú tinha às faculdades. O Mário era uma pessoa simples, mas sim de muita personalidade. Ele gostava sempre de ficar por trás dos acontecimentos, ele se sentir orgulhoso do que ele estava fazendo. Em 1984, o padre Isaú acumula mais um cargo. Além de ser empossado pela segunda vez como diretor da FAFIG, ele se torna também diretor da Escola Dom Inácio João Dalmonte. Em 85, a escola muda a denominação para Colégio Dom Inácio, firma convênio com o Sistema Anglo de Ensino e no mesmo ano, Orlando Carlos Editore assume como presidente da fundação. Então era uma família, não era bem uma escola. A gente convivia, aluno e professores, tudo na sala dos professores, a gente tomava café junto com os alunos, então era um ambiente muito familiar. E ao longo do tempo que ela foi crescendo, a gente tentou manter um pouco disso. Em 1988, há uma grande evolução na história da instituição. É criado o curso de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis de Gospé, a FASEG. Fui para Ribeirão Preto fazer a especialização Lato Sensu, na época não tinha ninguém praticamente na cidade que tinha essa titulação, né? Para poder então ajudar nessa fundação, colaborar, porque era necessário que enviasse ao MEC documentos
de professores, de alguém titulado para poder construir essa instituição, né? Padre Esaú é empossado como primeiro diretor da FASEG, em 1988, e passando esse cargo, em 1990, para o professor Jairo Pedro Cardoso. Em 1989, foi criado o curso de administração, um dos mais procurados até hoje pelos alunos de toda a região. O mundo está em ebulição. O fim da União Soviética, a eleição de Mandela como presidente da África do Sul, a Guerra do Golfo explode. No Brasil, jovens pintam seus rostos e saem pedindo o impeachment do presidente Collor. A nação fica de luto por Senna. O Plano Real coloca um fim na inflação e os jovens são apresentados ao mundo pela internet. Foi um tempo longo, um tempo de dificuldades que nós passamos na época, né? A própria faculdade em si, né? Mas passamos por todos os processos que poderiam ter passado para virar isso que virou hoje. Em 90, o Colégio Dom Inácio ganha uma nova direção, com a posse da professora Nelide de Mello. Quando eu assumi, estudamos bastante de ampliar um pouco mais a escola. E aí em 80 eu entrei em 90 e em 94 a gente criou a educação infantil, as duas últimas séries, 5 e 6 anos. No ano seguinte, em 85, nós criamos a educação infantil integral e em 96 o maternal. Em 1995, é criado o curso de Ciências Econômicas e em 99, o Padre Esaú cria o Colégio Dom Inácio Unidade 2. Esse projeto era a Menina dos Olhos do Padre Esaú, um projeto que visava atender os alunos de baixa renda, que fossem atendidos desde o primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio e que tivessem acesso depois às faculdades do nosso centro universitário. É uma grande inserção da instituição de ensino superior na sociedade e colaborando para que comunidades carentes tenham acesso ao ensino superior. Gesto esse feito antes que surgissem os programas governamentais que se dirigiam nesse sentido. Os anos 2000 começaram, a despeito de muita gente achar que o mundo iria acabar na virada do ano. A década foi marcada pela evolução digital contínua, pela busca por informação e pela mudança radical no comportamento das pessoas por conta da internet. Tivemos 11 de setembro, que chocou e modificou o mundo. No Brasil, um cidadão da classe operária é eleito presidente da República. Em agosto de 2000, é criada a FAT, a Faculdade Aberta da Terceira Idade. Chegam nessa idade, imaginam assim, olha, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que aprender, e muitos entram até num processo depressivo. Então nós percebemos assim, quando essas pessoas vêm para a FAT, elas resgatam esse querer aprender, esse querer viver, né? É um outro ritmo. Em 2004, acontece uma nova etapa na história da Fundeg. Com o apoio de diversas áreas da sociedade, como do deputado Geraldo Tadeu, do bispo Dom José Geraldo e de um time altamente capacitado, acontece o credenciamento do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, o Unifeg. E para nossa alegria, no dia 16 de março de 2004, nós recebemos a notícia que foi autorizado o centro nosso aqui de Guaxupé. Eu me propus a ser parceiro em todo esse processo e não foi fácil, porque naquela época em Brasília o MEC não estava transformando fundações em centro universitário e foi uma exceção. Quando houve a possibilidade de transformar as faculdades em centro universitário, o Padre Esaú fez tudo, multiplicou-se para que isso acontecesse, juntamente com o Reginaldo Arcos, que foi aquele que conseguiu fazer com que as faculdades estivessem aptas, prontas
para serem transformados em centro universitário. Na realidade, nós começamos a adequar as duas faculdades à realidade do centro antes de entrar o pedido. Através de um aprimoramento do corpo docente, nós passamos a contratar, mesmo vindo de fora, professores com mestrado, com doutorado, equipar mais a nossa biblioteca, comprar mais equipamentos didáticos, pedagógicos e construir prédios, salas, ter laboratórios de primeira linha. E nós confiamos muito e temos certeza que estamos falando na seriedade da nossa faculdade e na qualidade dos estudos, baseando em inspeções feitas na formação de cursos, onde nós tivemos os melhores conceitos. Com a criação do Unifeg, o Padre Esaú se torna o reitor do centro universitário, tendo como seus pró-reitores o professor José Lázaro e o professor Jairo Pedro Cardoso. Em 2008, o Unifeg passa a oferecer assistência jurídica comunitária gratuita. A interação com a comunidade sempre esteve na missão do Unifeg. Em 2009, é criada a Clínica de Fisioterapia Maria Almeida Santos, para atender os alunos do curso de fisioterapia e a comunidade em geral. Essa década teve início em meio a uma turbulenta crise financeira global, iniciada na década anterior. Tivemos ainda a Primavera Árabe, os muitos leaks, tablets e smartphones tomando o lugar dos computadores. No Brasil, tivemos a primeira mulher presidente, o povo nas ruas contra os 20 centavos, a tristeza na Boate Kiss, a Copa das Copas e até o Brasil alvejado pelos alemães. O ano de 2012 foi muito atribulado. Depois de muitos anos à frente da fundação, o presidente Mário da Lora pede seu desligamento. Mas ele sentiu que estava se desligando realmente da vida, porque aquilo era muito importante para ele. E o que deixou foi lembranças boas para a gente, né? Do trabalho que ele fez, dele ter sido, assim, notado o trabalho dele. E a gente ficou assim, triste na hora de ver ele assinando. Mas era a única coisa que ele poderia fazer, porque ele não tinha mais condições. E nesse mesmo ano, o Unifeg perde seu reitor. O tão querido Padre Esaú falece e deixa a região em luto. Eu estou convencido que o Padre Esaú deu a vida por aquela faculdade. No final da sua vida, eu fui procurá-lo. Pouca gente sabe disso, mas eu tentei convencer o Padre Esaú que pelo seu estado fragilizado pela doença, ele poderia se afastar da faculdade. Ele me disse, bom conselho, eu vou refletir sobre isso. Mas continuou até os últimos momentos da sua vida. Eu sempre tive uma amizade muito sincera com o Padre Esaú e o nosso convívio não foi assim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Foram 36 anos. Eu tive a alegria de participar também nesse processo da presença ainda do Padre Esaú. Ele estava à frente, né, da fundação. Depois, com a sua morte, nós tivemos então o cuidado de fazer os ajustes na fundação. Com a saída do senhor Mário da Lora da presidência da Fundeg, o senhor José Renato de Souza Viana Almeida assume o cargo. A fundação é um orgulho para a nossa cidade e também para o país. Nesses 50 anos de vida, a fundação, através do Unifeg e do Colégio Dom Inácio, conquistou destaque na educação com serviços de elevada qualidade.
São escolas de referência e de certeza de boa formação. Nessa trajetória de 50 anos da Fundação, eu também tenho orgulho e alegria de poder comemorar, pois minha família tem uma história de convívio e dedicação, participando ativamente na mantenedora, através do meu pai, José de Almeida, meu sogro, Joaquim Geraldo, até que um dia essa responsabilidade maior chegou a mim, ao ser escolhido como presidente da Fundeg. Tenho as melhores lembranças do convívio com as famílias da Lora, Sabag, Camilo, dentre outras que também participaram e participam ativamente da administração da Fundeg sem gozar de nenhum benefício ou remuneração, como estabelece a lei. É um trabalho social, voluntário e de muita responsabilidade. Como comemoração dos 50 anos da Fundação, é hora de relembrarmos e agradecermos primeiramente a Deus e depois a todos aqueles que trabalharam e trabalham diariamente por ela. É hora de agradecermos a todos aqueles que foram dirigentes, professores, funcionários e principalmente alunos, pois sempre acreditaram no sucesso da Fundeg. Desejamos que as futuras gerações continuem reconhecendo os valores e os trabalhos que os homens de bem edificaram até aqui, pois assim também poderão contribuir para os próximos 50 anos de vida dessa inestimável fundação educacional. Parabéns a todos. Em 18 de setembro é inaugurado o escritório do CREA. Em 24 de outubro de 2012, um novo time assume a direção do Unifeg. O professor José Lázaro assume a reitoria e professores Caetano Minos e Jairo Pedro Cardoso como seus pró-reitores. Meu mandato foi até maio de 2014, com muita dignidade, com muita transparência, com muita honestidade. Em 2014, a instituição chega aos 50 anos. Celebrar 50 anos, com certeza, é celebrar a vida de todos aqueles e aquelas que passaram, que trabalharam. É uma instituição que traz muitos benefícios, do ponto de vista cultural, social, econômico, em todo sentido. O peso é muito grande do Unifeg, né? E o Unifeg, a Fundação, a Escola do Inácio, sempre cooperaram com essa educação de Guaxupé, que ela é vista como uma das primeiras no nosso estado e também em nosso país. Nós temos centenas de alunos que vêm todos os dias para a cidade, né? Então isso é muito importante, eleva o nome da cidade, também da escola, né? Que durante todos esses anos sempre teve um número elevado de alunos e formou grandes profissionais. A importância para a cidade, e não só para a cidade, como para toda a região, certo? Da Fundação Educacional e, ultimamente, do Unifeg, é, como se assim, imensurável. Hoje, eu creio ser difícil imaginar uma Guaxupé distanciada da existência da Unifeg, de modo que isso é uma coisa, um patrimônio do município de Guaxupé. A mais importante obra na sociedade civil feita pela Diocese de Guaxupé ao longo de sua quase centenária história é a Fundação Educacional Guaxupé. A professora Adriane Galati Jorge assume a direção do Colégio Dom Inácio com muito entusiasmo. Foi uma emoção muito grande esse convite. Trabalhei aqui no colégio por 14 anos, como professora e na coordenação da educação infantil. E quando surgiu a oportunidade de voltar como diretora do colégio, sabia que o desafio era muito grande, mas é um colégio reconhecido na região e com material de excelência, uma equipe de excelência. Então é um desafio em todos os momentos, em todos os aspectos, mas a equipe é muito boa, nós estamos aqui. E no mês de maio é empossado como reitor o professor Reginaldo Artos, tendo como seus pró-reitores os professores Antônio Carlos Pereira e André Luiz de Andrade Melo. E mais do que instituir uma fundação de ensino, é importante que se entenda que foram 50 anos, são 50 anos sucessivos de aperfeiçoamento das suas escolas, em programas de qualidade, em atração de professores, em atração de investimentos para a cidade,
enfim, até a conquista de uma autonomia da ciência, como hoje representa esse centro universitário. Eu sou muito feliz, minha família sente-se muito honrada em me encontrar nessa Guaxupé, nesse momento histórico, memorável, para a minha vida pessoal e profissional, assumindo a liderança da reitoria desse centro universitário, mas ao mesmo tempo nunca me esquecer de agradecer às pessoas que sempre me acolheram aqui, queridíssimo Padre Esaú, Dom José Geraldo, Bispo de Guaxupé, Bispo Emérito de Guaxupé, meu querido amigo Jairo Pedro Cardoso, Hélio Mongeli e várias outras pessoas que puderam me recepcionar e me dar a tranquilidade de que, ao decidir apontar alguns caminhos educativos para esse centro, para essa fundação e para as escolas de Guaxupé, eu tive o apoio deles. Vidas se entrelaçam, se cruzam e formam a história da Fundação. Muitas histórias foram contadas e muitas serão ainda contadas nos próximos 50 anos. Baby,